Hoje é 10 de junho de 2021, são 9 horas e 11 minutos. Estamos começando a reunião ordinária do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência. Nesse momento já temos quórum deliberativo, estão presentes os conselheiros Carla, Camomila, Ronaldo, Ivoneide, Nessi e Eduardo. Só explicando que Dona Ana Carla, da Secretaria Municipal de Educação, e hoje representa a Dona Tereza, que não poderá participar. Eu vou publicar aqui a pauta e passo a palavra para o senhor Eduardo. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Com a permissão de Deus, né, eu abro a nossa reunião do mês de junho, né, que com muitas bênçãos a gente possa fazer uma excelente reunião e bem propositiva e que a gente possa surtir os efeitos que tanto a gente precisa para continuar com a nossa política cada vez mais forte. Então, já foi verificado o quórum. Outro ponto é a nossa ata de reunião, né? Sempre, como já fui preteritamente discutido esse assunto e que ficou acertado, acordado que a nossa equipe técnica, Fabíola, Davi, Rafael, encaminharia com antecedência para que todos pudessem fazer uma leitura e tomar conhecimento, né? Mesmo aqueles que não puderam participar previamente, anteriormente, na reunião anterior, pudesse tomar conhecimento, né, do que foi discutido e que nessa reunião, na reunião ordinária, a gente faríamos apenas os acertos, uma dúvida ou uma falta de uma mensagem ou de uma colocação. Então eu coloco dada como lida e ao mesmo tempo, antes da votação, eu pergunto se tem alguma alteração a fazer daqueles que fizeram parte da última reunião. Eu particularmente não tenho. Então, já que não houve nenhuma manifestação, já coloco em votação para que a gente possa passar para outro ponto. Então, aprovado na unanimidade. Vamos passar para o outro ponto, que é terceiro ponto, que é o informe da presidência. Primeiro eu vou começar com essa discussão com relação à nossa Covid, né, que está sempre bem. A gente está sempre atentos às ocorrências, principalmente aqui em Natal. E eu tenho conversado praticamente todos os dias com a doutora Rebeca para poder a gente ter um encaminhamento melhor e a gente assegurar da melhor forma para que todas as pessoas com deficiências elas possam realmente garantir esse direito. Bom dia, doutor Perceval. Então, a gente vem todos os dias analisando. Tivemos já 2 reuniões da Comissão de Saúde, acho que 3 reuniões, e a gente viu a questão de logística, vimos a questão de comunicação, que realmente essa tem sido realmente um pilar em que a gente nos deixa muito preocupados, porque a gente precisa com que essa informação realmente chegue às pessoas, chegue às pessoas com deficiência. E a gente tem montado algumas estratégias, algumas delas deram certo com relação à logística, né, que foi a inserção do Palácio Esporte, a inserção da SNAT, a inserção da SUVAG, e tivemos também o pedido lá para o Palácio dos Esportes, e todos esses foram atendidos, né? Ultimamente, agora eu fiquei sabendo que a SNAT tinham suspendido o atendimento lá, a SNAT, a gente já passou para a doutora Rebeca,
e ela já solicitou ao secretário que retomasse nesses pontos. Mas o que tivemos com Magna buscando também, junto à SECOM, a Secretaria de Comunicação, para que pudesse nos ajudar nesse sentido, né, que a gente pudesse fazer uma campanha. A ASNAT tem sido uma parceira muito forte também, principalmente nesse apoio à pessoa com deficiência auditiva. Construindo também vídeos, né, inclusive, colocando os intérpretes, né, sem nenhum custo, pelo contrário, sem nenhum custo para a secretaria, mas com custos para a ASNAT, né, que a ASNAT tem pago o deslocamento, e tem a questão também do Prolabore, que esses profissionais eles não estão recebendo em respeito à parte, né, à ASNAT. E também, claro, em atenção também às pessoas com deficiência, que estão precisando desse apoio e infelizmente não tem. Então, está sendo mais ou menos isso, a gente está acompanhando. Eu tenho publicado nos grupos todas as informações advindas eu procuro ter muito cuidado porque a gente tem muitas informações soltas, alheias junto às redes sociais, e eu tenho tido esses cuidados para que a gente solte apenas as informações concretas, né? E aí eu tenho esperado um pouco, claro, eu tenho analisado o site da prefeitura também, juntamente com o Ministério Público, a doutora Rebeca. Ela realmente está muito apreensiva pelo que a gente conhece ela, é favorosa, no sentido de tentar cumprir, de tentar chegar às pessoas com deficiência. Ela me colocou a preocupação dela dessa semana começar os professores e que as pessoas com deficiência elas fiquem para trás. Mas ela me disse que estava tomando esses cuidados e ia estar atenta a todos os momentos, contava também com a nossa fiscalização, né? Para que a gente possa, qualquer eventualidade, estar levando para ela, tá? Mas, a princípio, é isso do que a gente tem discutido com relação à Covid, né? Já avançou bastante, né? Mas a gente precisa... Realmente, o que está faltando, no meu pensar, é essa informação que não está chegando, ou não chegou ainda para todas as pessoas com deficiência. Tem outras instituições que não fazem parte do nosso corpo, né? Da nossa comissão, que eu tenho mantido contato. Mas mesmo assim, ainda eu vejo que ainda é muito pouco. Eu tenho colocado nas minhas redes sociais também. Sim, outra coisa também é que a doutora Rebeca já está encaminhado e ela já deixou ciente, em uma reunião que ela fez com os diretores de unidades, né, de atendimento, a unidade básica de atendimento nos bairros, eles estão cientes de que a pessoa com deficiência que precisa ser atendida em casa, ela vai ser atendida. Então, procurar o local mais próximo da residência daquela pessoa que precisa, o parente, né? A pessoa responsável, representante pela pessoa, vai lá e busca esse atendimento, tá? A gente estamos atentos com relação a isso também, e como qualquer fator que venha desencadear na pessoa com deficiência. Isso aqui é um ponto que foi discutido durante todo esse tempo, durante aquela última reunião que nós tivemos no mês de maio, nossa reunião ordinária. Outro ponto que eu trago para vocês também, com relação a centrais de Libras, eu conversei com a Auricélia, pedi até para Davi, como estou... teve uma questão particular da família, né, uma perda de um tio. Ainda estou aqui no interior, mas que
Eu pedi até a Davi também esse apoio, mas ontem eu consegui falar com a Auriceia. E ela me falou que o processo já está na parte final. Não sei nem se Kátia está aqui para ela poder se confirmar alguma Estou. coisa, mas ela... Ah, ótimo. Bom dia, Kátia. Bom dia a todos. Estava Eita. aguardando a oportunidade de fala. Tá certo, daqui a pouco eu passo. Então, eu conversei com a Auricélia, ela disse que já está no jurídico, já finalizando o contrato para assinatura. Algo que me deixou um pouco mais aliviado, né? Porque a gente vem, de uma certa forma, cobrando para que o mais rápido possível a Central de Libras ela volte. Tá? E, paralelo a isso, a gente, como eu já lhe disse anteriormente, a gente não precisa só cobrar essa questão da Central de Libras, os intérpretes para agora. A gente precisa cobrar que esse contrato seja assinado e, ao mesmo tempo, que venha se construir, né, através de um projeto de lei, para que em breve, muito em breve, a gente tenha um concurso público. Para que a gente que seja criado, né, o cargo. Exatamente, por isso que precisa, antes, né, criar o cargo para poder abrir o certame. Então é isso, a gente vai continuar vigilante, vamos continuar cobrando do secretário, vamos continuar cobrando da prefeitura, para que essas centrais, o mais rápido possível, elas voltem e seja em definitivo, né? Não fique com essa brecha, que não deixamos brechas para que as centrais ela comece e depois pare, como está acontecendo agora. Então, são basicamente esses informes, né? Tem outras conjunturas a nível nacional que a gente está acompanhando também, que é o caso o deputado federal Romário apresentou uma proposta para que seja, inclusive já foi votado, né? Já foi votado no Senado, estava para ser votado na Câmara, para que a isenção do IPI ele prorrogue até 2026, né? De 2021 para 2026, porque essa proposta está prorrogada até dezembro, né? Com a mudança do valor. Teve o decreto do presidente que ele diminuiu o valor do veículo. Este ficou em R$70 mil, com prazo até dezembro. E essa proposta tem algumas emendas substitutivas que estão discutindo também no decorrer desse prazo. E eu acredito que na próxima reunião eu consiga, ou mais algum colega consiga trazer mais informações. Tá? Esses são os informes assim, que eu trago. Vou passar para Ronaldo e para Magna na subsequência, para que a gente possa passar para os demais colegas e a gente continuar com a nossa pauta. E bom dia para quem ainda não dei bom dia, tá? Bom dia, presidente Eduardo, conselheira Nessia, quem eu quero aqui manifestar irrefutavelmente, irrevogavelmente, insofismável gratidão e satisfação da sua presença. Você que dignifica esse conselho pela sua história, pela sua independência, pela sua autonomia, liberdade, equidade, sinceridade e também desprendimento. Então, eu quero aqui lhe prestar essa singela e verdadeira homenagem, abrindo esses informes, que nós sentimos-nos lisonjeados com a sua presença. Quero cumprimentar a conselheira Kátia, sempre baluarte, à frente aí das NAT. Bom dia. Lamentavelmente, ainda não estamos com a titular presente, mas Kátia e Juliana, na condição de conselheira, se completam. E quero lamentar mesmo o fato de não termos a Central de Libras ainda em andamento. Já podíamos estar pensando em outra, mas, enfim,
são ossos de ofícios, prefiro não me delongar sobre esse assunto. Saudar também a conselheira Ivoneide, conselheiro Percerval, conselheira Licença, Ronaldo, eu gostaria de fazer minha inscrição para falar depois da última pessoa inscrita, por favor. Conselheira Magna, na ocasião secretária executiva desse colegiado. Quero começar dizendo que o projeto do senador Romário já foi aprovado na Câmara e o valor será até R$140 mil para aquisição e isenção do IPI, o que, ao meu ver, contempla as pessoas com deficiência. Está indo para a sanção presidencial, acredito que será sancionado, e é mais uma conquista, é mais um direito que é assegurado, mesmo não sendo detentor deste poder aquisitivo de comprar um carro de R$140 mil, mas, enfim, aqueles que podem, obviamente, que devem usufruir. O meu carro é o grande ônibus lotado e está muito bom assim. Estou aqui cumprindo meu papel na condição de conselheiro. Se esqueci-me de saudar alguém, sintam-se todos respeitosamente cumprimentados, técnica Fabiola, técnico Davi, Rafael, Cleane, todos que fazem a Casa dos Conselhos. Quero também aqui compartilhar com vossas senhorias que esta semana, na última terça-feira, em sessão ordinária da Assembleia Legislativa, o meu amigo e brevemente companheiro de legenda, deputado Hermano Moraes, fez uma moção, um voto de efusivas congratulações ao nosso relevante trabalho na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Foi registrado, já havia sido protocolado na Assembleia Legislativa este voto, esta moção, que também tramita na Câmara Municipal de Natal. Isso não me orgulha, isso me aumenta a responsabilidade e o meu compromisso sine qua non de estar sempre buscando interesses não clientelistas, e sim os interesses difusos e coletivos no que tange a busca por igualdade com a equidade para as pessoas com deficiência. Fico aqui muito grato ao deputado Hermano Moraes por essa grande homenagem, esta grande comenda, que para mim não é mais uma, porque uma coisa é ser homenageado por um deputado como Hermano Moraes, homem de ilibada reputação, e outra coisa é ser homenageado por qualquer um. Então, eu não poderia deixar de trazer a vossas senhorias, porque foi registrado na TV Assembleia, foi registrado na sessão, que é de domínio público, e assim será feito também na Câmara e no Senado Federal, tenho mais absoluta convicção, porque nosso trabalho não limita-se apenas a ficarmos nas questões paroquiais, nas disputas intrínsecas, internas, entre um e outro. Nosso trabalho é muito mais grandiloquente, apesar de presidirmos uma entidade pobre de recursos, porém rica na atuação em âmbito municipal, estadual e nacional. Não me delongarei aqui, porque todos são conhecedores da nossa biografia e trajetória. Reconhecer ou não, isso aí é uma outra questão. Já dizia o escritor português que é melhor merecer sem ter do que ter sem merecer. Essa biografia tem sido construída às custas de muito sacrifício, de muita luta, também enfrentando, às vezes, algumas perseguições, mas faz parte do processo democrático. Então, fico feliz com essa homenagem e com essas que advirão ao reconhecimento dos nossos 36 anos de militância, de atuação, de compromisso, de lealdade e defesa dos direitos e interesses das pessoas com deficiência, especialmente visuais. Nós que hoje, senhor presidente, completamos 100 dias depois daquela eleição para vice-presidente desse colegiado, que muito nos orgulha,
embora tenha sido diante de uma fatalidade do passamento do nosso inesquecível companheiro Joira Medeiros. Mas nós que nessa gestão ocupamos a Secretaria Executiva, a presidência interina, voltamos à Secretaria Executiva e agora estamos na vice-presidência, novamente. Não por uma questão de orgulho, de vaidade, não por uma questão de soberba, porque Deus abate o soberbo, mas é porque nós trabalhamos, senhor presidente. No último dia 31, participamos da reunião do Conselho de Transporte, onde lá foram discutidos os moldais, as faixas para ciclismo, para a luta dos estacionamentos para as pessoas com deficiência, a norma técnica que Vossa Excelência pediu e que eu encaminhei, que aquela norma, infelizmente, não resolveu nada, os ônibus continuam lotados, mas eu não tenho o que fazer se hoje o nosso Conselho de Transporte ele pauta alguns temas e essas pautas vêm diretamente da Secretaria, não posso contrapor ao que já vem determinado. A gente está num país que um manda e o outro obedece. Quero também colocar, mais uma vez, a vice-presidência à disposição do senhor presidente, quando precisar de qualquer coisa, nos requisitar, nós estamos aqui para servir, para cumprir o nosso papel, sem fazer promessa daquilo que nós não podemos cumprir. Então, estou aqui para servir como conselheiro, como cidadão, nada, não me tira nenhum desprendimento o fato de estar na vice-presidência. Eu que sou o único ex-presidente titular com mandato nesse colegiado, já que nós não temos mais o nosso inesquecível companheiro. Então, estou aqui, senhor presidente, a hora que precisar, sempre para contribuir. Porém, eu sempre aprendi na minha vida pública que quando a gente é chamado, resolve, ajuda e atua em parceria. Quando a gente não é, estamos nesse país onde um manda e o outro obedece. Apenas estou colocando essa analogia para que essa reflexão, para que saiba que estamos sempre juntos, independentemente de qualquer coisa, estou aqui para contribuir com esse conselho, com a Secretaria Executiva, com a nossa querida Magna, e especificamente também com um amigo, que assim o tenho, como um companheiro, como um amigo, para que estejamos juntos buscando melhorias para a pessoa com deficiência. Obrigado, presidente, conselheiros, estamos aí para servir. Perfeito, Ronaldo. Eu quero aqui mais uma vez parabenizá-lo, parabenizar a Socerne, viu? Este conselho certamente reconhece todo o trabalho que Vossa Senhoria tem apresentado durante todos esses anos, né? Eu que sofri um acidente em 91, então já tenho um bom tempo aí de militância junto ao movimento da pessoa com deficiência. E sempre tenho, mesmo distante, um pouco distante, né, em decorrência das atribuições também nossas, da luta também, né, que eu fui atleta, também continuo sendo hoje, embora não treinando ainda em razão da pandemia, mas que a gente acompanha as instituições e sabemos quais as instituições que realmente têm corpo, que trabalha, que tem proposta, que tem militância, e não poderia deixar aqui de parabenizá-lo, né, e parabenizar todas as instituições, como a própria DOT também, a SUVEG, a ASNAT, a APAI, a APABB, enfim, as instituições realmente que têm compromisso, né, com a política da pessoa com deficiência. E eu quero aqui, em nome de todos os conselheiros, em nome deste colegiado, em nome do Comude, parabenizar a você, que sempre também, juntamente com o Ivoneide e outros companheiros, estiveram à frente nessa luta, né, que ela é diária, é uma luta diária, para que a gente possa realmente garantir a plenitude e o sucesso da política. Então, gente, eu vou passar agora a palavra para a Magna. Bom dia, Magna. Magna? Dona Magna não entrou na reunião, não, senhor Eduardo. Ah, eu pensei que ela estava, Davi, obrigado. Então, eu vou abrir a palavra para outro companheiro, né, outro conselheiro,
E fique à vontade para usar o espaço. Esse espaço é desinformes ainda, tá? Depois a gente vai entrar na nossa discussão dos pontos de pauta. Eu me inscrevo, vou aguardar os conselheiros, é óbvio, mas depois do último conselheiro eu gostaria de dar um informe, senhor Eduardo. Fique à vontade. Pois não, Davi, obrigado. Kátia, eu acho que você tem alguma coisa Sim. para falar. Pode ficar à vontade, tá? Bom dia. Sim, bom dia a todos. Eu com uma pequena intercorrência, entrei um pouco atrasada na reunião, mas deu tempo ainda de pegar a maior parte. Nossos informes, bom dia, Eduardo, bom dia, Ronaldo. Bom dia. Bom dia a todos os conselheiros que estão participando, bom dia, Davi. E gostaríamos, Fabiola também, querida. E a Nath gostaria de informar que nessa semana fomos procurados pela doutora Rebeca a fim de estabelecer o retorno da vacinação na nossa sede, que foi interrompido, não se sabe ainda por quê, acreditamos que tenha sido em virtude da pouca demanda que ocorreu da faixa etária que tinha sido apresentada, bem como o feriado. Então, foi aberto, ficamos muito felizes, mas foram só 3 dias, e as pessoas naquela faixa etária que estava liberada, uma boa parte já havia sido imunizada, em função de que o critério não era deficiência, então as pessoas foram, né? Tinham comorbidades, enfim. Aí, agora, essa semana foi interrompido. Nós soubemos no sábado, até porque a gente se interessou em saber como começaria, através de uma funcionária que estava em contato conosco. E aí eu mobilizei o Eduardo imediatamente, já até peço desculpas, né, no final de semana, para que a gente pudesse saber como seria dado essa continuidade, em função de que essa demanda agora de 18 anos para cima é o nosso maior número de usuários, né? Assim, a gente não tem domínio, como eu sempre disse, sobre todos os surdos de Natal, mas nós temos uma grande quantidade, né? Chegando quase 600 pessoas. E nessa faixa etária é o maior número, né? Que sem BPC e tudo mais. Então, o Eduardo falou imediatamente com a doutora Rebeca e ela se articulou junto ao secretário. Eu não sei assim, se foi uma comunicação informal ou formal, mas nos parece que vai haver o retorno por mais alguns dias, segundo ela, pelo menos na próxima semana inteira, né, para finalizarmos, em função de que houve uma dificuldade muito grande na divulgação, né? A gente fez uma divulgação praticamente interna, assim, mas na grande mídia não tivemos essa possibilidade. E a divulgação via rádio é impossível para a pessoa com deficiência, não surtiria nenhum efeito. E nós comentamos, ela comentou inclusive que posteriormente, eu acho que o Eduardo já falou sobre isso, até com a preocupação das pessoas que não estão sendo alcançadas, né, as pessoas acamadas ou que não podem sair e se movimentar, que vai haver continuamente nos postos possibilidade dessas pessoas se vacinarem, mesmo estando fora do que for determinado a partir de agora, né? Se não conseguiram se vacinar nesse período. E eu sugeri até que, se possível, em virtude da Secretaria da Saúde não ter se preparado com a situação da colocação dos intérpretes, e a Central de Libras ainda está em andamento o processo, que fosse feito um vídeo para que essa pessoa com deficiência, que posteriormente chegue, possa assistir, pelo menos em Libras, com legenda,
para ter informações do que está acontecendo naquele local, a vacina que ela está tomando, quando ela vai ter que retornar, tirar as dúvidas antes de receber a vacinação, que ela recebeu com muita felicidade, gostou da ideia, porque a gente sabe, né, a situação de contratação de intérpretes é complicada, para tudo, para licitação, apesar de ser uma situação emergencial, eu acreditaria que não precisava ser assim, mas e a SNAT não está tendo condições de suportar nem de suprir isso com voluntários, até porque isso demanda custo, e nós estamos zerados, né, em função da pandemia, nós não temos nenhuma, fora a nota potiguar, que serve para pagar as contas, né, de luz e água, manutenção da instituição. Então, a gente não teria como colocar intérpretes mais para a secretaria, né? E eu até fui, não é criticada, mas assim, os intérpretes, né, que a gente tem uma amizade muito grande, meio que me puxaram a orelha, no sentido de que eles se voluntariam para a SNAT, para atender o nosso usuário, a pessoa do usuário levar a algum lugar, acompanhar uma entrevista de emprego, em todas as situações que ele tiver necessidade, mas não se voluntariam para trabalhar para órgãos públicos que, entre aspas, teriam como pagar, e é uma lei, é uma lei que eles têm que cumprir, né? Então, não seria justo que eu obrigasse as pessoas a fazer esse favor para órgãos públicos, né? E órgãos públicos e também comerciais, seja lá o que for, que tivesse verba para pagar, para cumprir essa lei, né? Ou que eu não, se não for por verba, que eu encontrasse uma forma. Enfim, aí eles me puxaram a orelha, eu disse, realmente vocês têm razão, eu não posso pedir mais isso para vocês. E em função também que a demanda continua, né, mesmo a central não estando aberta, os surdos continuam tendo as suas necessidades de ir no INSS, de resolver a sua vida, né, que volto a dizer que a vida não para por decreto. Então, eles estão fazendo esse trabalho, né, voluntariamente, para as SNAT. Então, para o usuário, eles se voluntariam, mas para órgãos públicos, eles tiveram que pedir para mim que não fizesse mais isso, e eu dei a razão plena, né, e alguns de vocês até já tinham me dito que eu não fizesse isso, e não vou fazer mais. Falei para a doutora Rebeca e sugeri que, se por acaso houver a resistência, novamente, das secretarias, todas, né, que teriam que ter esse serviço, que pelo menos tivessem a ideia de fazer vídeos explicativos. E a doutora Rebeca acatou, mas vamos talvez voltar, então, à vacinação. E quanto à Central de Libras, a gente recebeu eu recebi uma ligação do setor de compras já, também colocando que está sendo finalizado, tirando algumas dúvidas a respeito de custos, né, de erros de digitação e tudo mais. E então eu acredito que está se encaminhando mais para que seja iniciado o mais breve possível. Estamos torcendo para isso e, enfim, é isso. E eu enalteço a ideia do Eduardo e fortaleço no sentido de que é necessário realmente que a gente que crie esse cargo, né, a nível municipal ou estadual, ou então que se peça uma orientação, já que o Estado conseguiu contratar, de que forma foi feito. Ontem mesmo, eu não sei se eu passei para vocês, se não passei, eu faço depois da reunião, houve uma alteração na lei do intérprete de Libras, que eu ainda não consegui ler. Vou passar para saber como é que está sendo feita e se houve alterações para facilitar esse tipo de contratação. E eu vou passar para todos, eu não tive tempo de ler, que eu recebi de madrugada, e acredito que esteja se abrindo horizontes para que isso seja feito de uma forma mais tranquila. Era isso que eu gostaria de dizer, e deixo aberto as considerações de todos.
Obrigado, Kátia, pelas colocações. Lembrando que teve uma mudança na licitação que foi inserido anteriormente à lei, essa mudança, apenas a associação, instituições sem fins econômicos de caráter de direito público privado de pessoas com deficiência física, apenas as instituições de pessoas com deficiência física que poderiam contratar diretamente sem licitação. E que agora, com a nova lei de licitação, graças a Deus, isso foi ampliado para todas as instituições que trabalham com qualquer tipo de pessoas com deficiências, podemos chamar. Então, foi um avanço, e eu acho que nessa razão aí que a prefeitura, né, a Senta, está assinando um contrato em breve com as NAT, tá? Vou passar a palavra para outro colega que queira contribuir aí com os informes. Eu acredito que não tenha mais... Ivoneide tinha se inscrito, Eduardo. Acho que Ivoneide tinha se inscrito aí. Ivoneide? Ivoneide tinha saído, Ronaldo. Foi. Não sei se ela... Eu pedi minha inscrição. Não, eu fiz minha inscrição, sim, faz tempo que eu tô aqui. Eu sei, Ivoneide. É porque eu tinha chamado e por isso que não se preocupe não, tá escrito. Porque teve uma hora que meu celular fechou a internet e depois eu voltei. Mas seja porque chegou uma ligação. Minha Obrigada. amiga, pode... Bom dia a todos, né? Em nome de Fabíola, eu cumprimento os técnicos, meu grande amigo, presidente Eduardo. Obrigado. Meu companheiro de luta, Ronaldo, né? E você, companheiro de muitos e muitos e muitos anos, né? Então, a minha fala é justamente aquela fala que ninguém quer escutar. É referente a essa Central de Libras. Que sofrimento, minha gente. Central de Libras não é temporária. Não é periódica. Não é por período. Ela é permanente. Se você pegar o Estatuto de Centrais de Libras a nível nacional, ela é um órgão, tem que ser um órgão permanente de atendimento, de atenção às pessoas surdas. E aqui no estado, eu não sei o que está acontecendo, essas centrais vieram, foram devolvidas praticamente, foram parar em almoxarifados, a gente conseguiu um resgate, e hoje a gente está aí, né? Parece que está se fechando assim um cerco, e que a gente está dentro sem saber o que é que faça, na arena do circo sem saber o que é que faça. No dia 8 de março, quem assistiu uma live minha, onde estava presente a governadora, viu, quando eu pedi à governadora que pelo menos garantisse nessa pandemia os direitos que a gente tinha. O que a gente já tinha. Não queria mais nada não, a gente pelo menos garantir que a gente já tinha, a gente está perdendo o que tem. Não sei, parece que a gente está meio perdido no tempo e no espaço. O Conselho Comude tem funcionado? Tem se reunido, tem discutido, mas eu acho que não sei o que é que está faltando. Aí, um exemplo, a Central de Libras, sem funcionar desde dezembro. Isso é um absurdo. Isto é um absurdo. E olha que a gente tem uma promotoria de defesa. Entendeu? Uma promotoria de defesa, onde deveria estar defendendo essa ação de que a Central de Libras é uma necessidade premente das pessoas surdas. Como a botoeira é premente para as pessoas cegas. Como o rebaixamento das calçadas é para os cadeirantes. Entendeu? Eu acho que a gente está um pouco... O que a gente tem que fazer, eu digo muito, a gente tem que sentar um pouco, arrumar a casa, o que é que a gente está necessitando, o que é que a gente tem que ter como garantia, para poder a gente partir para a briga. Para a briga no bom sentido. Entendeu? E isso a gente está se perdendo, a gente está perdendo, assim, o contexto geral, está perdendo o que a gente já tem de direito, aqui, pelo menos no estado do Rio Grande do Norte, a gente está meio... Eu sinto muito essa Central de Libras, porque em 2018, foi lá na comissão da Câmara Municipal de Natal, onde nós
pleiteamos a Central de Libras, né? Eu, Tânia, que na época era da Corde, e começou e chegou. O ano passado foi bom demais. Kátia estava lá na inauguração da Central de Libras. Tinha vereador, vereador mandou assessor, todo mundo queria comprar a Central de Libras, é minha. A Central de Libras foi uma luta conjunta das pessoas do Conselho que tinham a necessidade de uma Central de Libras para poder atendimento às pessoas surdas. Eu sei o que foi que eu passei no Detran, uma pessoa surda, tive que contratar um intérprete de Libras. Entendeu? Então, é o fato, eu não sei onde é que a gente está errando, a gente está se perdendo. Porque a gente está meio perdido, tá? A gente formou uma comissão de saúde, inclusive foi dito aí que a comissão não tinha sido publicada, porque a Ivonei tinha dito, não sei o que, eu não disse nada não, eu disse que a comissão de saúde deveria ser permanente, porque tinha outras necessidades dentro da saúde que a comissão deveria ser permanente. Eu disse isso e está gravado, deve estar gravado, porque gravam tanta coisa, né? Escreve nas atas também, a Fabíola não deixa passar nada. E o que eu digo assim embaixo. Então, a comissão de saúde deve ser permanente, porque não funcionou para vacinação. Mas vai funcionar, tem que funcionar para as necessidades das medicações que estão faltando, das bolsas coletoras que faltam no município de Natal. O município o conselho é para isso, o conselho municipal é para isso, é para cobrar essas coisas. Entendeu? Aí, quando eu falo, muita gente diz que é porque, não, o Ivonei travou isso aqui. Não, eu não travei, não, eu ajudei a empurrar. Empurram. E cada pessoas que estão à frente, nas comissões, na presidência, na presidência executiva do Conselho, botar para frente. Vamos botar para frente as solicitações, as demandas. Porque senão a gente não sabe o que está fazendo em conselho, a gente não faz o que está fazendo mais na rua, não sabe de nada. A gente se perde um pouco. Então é isso que eu estou pedindo, que a gente sente, arrume a casa, a gente está meio desarrumado. Eduardo, me desculpe, não sei se é quando todo mundo culpa a pandemia, mas a gente está meio desarrumado. A gente tem que arrumar a nossa casa, vamos colocar as nossas necessidades dentro de 4 missões. Tal comissão está precisando disso. Cadê o regimento do Conselho? Cadê a lei do Conselho que está na Câmara? Quem está acompanhando? Gente, ou então a gente está brincando de Conselho. A gente está brincando? O que a gente está fazendo aí? Todo mês se reunindo, passa 1 hora e meia, 2 horas, discutindo, falando uns para os outros, sai todo mundo, o governo entra mudo, sai calado, e a gente, me desculpa aí o governo que está presente, e a gente fica discutindo a sociedade civil, cobrando sem ter nenhum retorno. Pelo menos garantir que a gente tem. Porque senão a gente está tudo perdido. Certo? O Detran continua do mesmo jeito. O Detran, para você comprar o carro hoje, com isenção dos impostos, você tem que ter um laudo. Esse laudo não aparece em canto nenhum no Detran. Por quê? Porque o laudo das pessoas com deficiência, depois que saiu a resolução das carteiras, o laudo das pessoas com deficiência é para sair no ato que sai a carteira. Entendeu? E aí a gente vai se perdendo um pouco. A gente vai colocando as coisas e a gente fica no dia a dia. Na minha associação, graças a Deus, eu tenho uma pessoa muito sensata e sempre a gente conversa isso. A gente discute esses cursos. Só que a gente não é... Nós fazemos parte de um contexto que é o Conselho. Entendeu? Isso é um desabafo. Eu estou preocupada com essa Central de Libras, porque quando eu quero, eu contrato o intérprete, vou lá na universidade, na antiga KN, e contrato o intérprete. Eu contrato. Agora, nem todo mundo tem condição de contratar o intérprete. E quem tem condição de oferecer é o governo, que é um serviço de acessibilidade. Certo? Fizeram, botaram naquelas reuniões que se faziam com os secretários de Estado para dizer que a pandemia estava matando, contrataram um bocado de intérprete lá, certo? Teve pessoas minhas que entraram em depressão por conta daquela comunicação de lá. Todo dia dizia, vai morrer 10 milhões, vai morrer não sei o quê. Aí, quando é uma necessidade maior, a gente se perde. A gente não tem. Você não tem. E os surdos estão perdendo com isso. Ronaldo reclama, porque às vezes eu falo muito pelos surdos.
Ele, e eu porque lá em casa é dose dupla. A gente tem duas vias. Tem eu com problema de visão e tem pessoas surdas. Por isso que eu digo a vocês. Eu fico angustiada. Passei, sim, 3 reuniões sem entrar, porque eu estava falando demais. Eu acho que eu estava falando demais. Justamente essa central de Libras, viu a vacinação. Kátia sabe disso, o quanto eu sofri com a história da vacinação. Então, é isso que a gente às vezes se omite e se ausenta. Obrigado pela oportunidade e desculpe aí o tempo que eu passei, Davi. Só uma parte, presidente. Queria, não, Ronaldo. Pois não, Ronaldo. Respeitosamente, dizer que nosso conselho realmente ele tem diversas atribuições, mas, porém, no caso específico do DETRAN e de outros, o COED, falo porque também sou conselheiro, já fui secretário executivo lá, precisa realmente ter uma atitude, não só sobre o DETRAN, bem como a Central do Cidadão do Alecrim, que está fechada, que nós, quando assumimos a presidência em substituição temporária à Vossa Senhoria, encaminhamos um ofício por deliberação desse pleno, e parece que algumas pessoas não gostaram muito, mas a gente fez e faria tudo outra vez, se preciso fosse. Porque eu entendo que o colegiado, ele é a caixa de ressonância das demandas, no que tange aos direitos da pessoa com deficiência. Quanto à questão do surdo, não é nem que eu assim, entendi como o Ivaneide colocou, mas é porque, como tem uma representação, eu fico muito... eu gosto muito de falar da minha representação, embora eu sei que esse conselho é de todos os segmentos, mas como todos, ou quase todos, estão representados, aí eu procuro focar mais na nossa questão da área visual. É somente isso, mas qualquer conselheiro, cidadão, pode discorrer sobre o tema que achar pertinente. Nós vivemos numa democracia, mas assim, sei que a nossa atribuição enquanto central de Libras, realmente é lamentável, como já disse, que está parado, mas sei também da angústia da presidência, e aqui eu também me solidarizo na questão do que está acontecendo. Ivaneide está plenamente correta na sua explanação, porque é inadmissível que numa capital, e que dizem que a Central de Libras pertence às Centas, que ao meu ver não pertence ao Comude, desculpa, mesmo que o decreto fale isso, mas a Central de Libras é do Comude, porque o Comude é que é o conselho. As Centas pode ser a gestora, tá? Respeitosamente, não quero aqui polemizar com quem quer que seja, não é meu feitio, não quero isso, não desejo. Até porque estou num momento muito magnífico, tá? Então não quero briga com ninguém. Eu só acho que a Central de Libras precisa funcionar, precisa ter o cuidado de ter um aditivo para que nos meses atípicos, como janeiro e fevereiro, nós não fiquemos sem a Central de Libras. Mas também, por questão de justiça, quero dizer que é difícil, né? Porque o poder público no Brasil, historicamente, parece que não ouve as pessoas com deficiência, ou quando ouve-as tardiamente. Então aqui eu quero apenas, em nome também dessa mesa diretora, dizer que a Central de Libras realmente é atribuição nossa, mas o DETRAN é atribuição do COED, a CORD é atribuição do COED e da própria CORD, a Central do Cidadão são atribuições do COED, onde lá parece que nós estamos deitados em berço esplêndido, nada contra a quem quer que seja, nem estou criticando quem está na presidência, estou dizendo que é o contexto. O contexto, todos nós conselheiros temos responsabilidades quando fazemos parte de um colegiado. Então, é como foi colocado aqui. Se as demandas não avançam, se as demandas não prosperam, aí nós, conselheiros, também temos que fazer a nossa meia-culpa. Não é somente a mesa diretora, não é somente... Embora a mesa diretora seja o carro-chefe, tenha que puxar o conselho. O time é o reflexo da sua comissão técnica. Então, o conselho é uma mesa diretora, tanto estadual quanto municipal, enquanto nacional. Então, senhor presidente, só para deixar bem evidenciado que nós podemos lutar de forma construtiva, e a SOCERN vai se manter nesse patamar, faz parte dessa mesa diretora, está à disposição para contribuir. Só que nós não podemos ficar falando para nós mesmos, senão as demandas elas deixam de acontecer.
Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Ivoneide. Você está certo, Ronaldo. Ivoneide, essa angústia sua, pode ter certeza, também é nossa. Não é o fato de ser cadeirante que eu não vá sentir a sua dor, a dor de Ronaldo, a dor de outro colega que não tenha a deficiência física. E nós somos um só, né? Nós somos um corpo só. É o Comude. Nós todos lutando por uma causa única. Ronaldo já bem colocou aí, a gente pode provocar, Ivoneide, e aí contem com o meu apoio dessa discussão das carteiras, do laudo, das isenções também. Acho que a gente precisa realmente formar uma comissão específica lá no COED para discutir esse tema, mas de antemão você já leva junto com você mesma, até porque você também faz parte aqui do Comude, faz parte do Comude junto com a gente, para que juntamente eu, você, Ronaldo, Clécia, a gente construa o mais rápido, nessa próxima reunião agora do COED, a gente colocar como solicitar a presidente Márcia Guedes para colocar como ponto de pauta essa discussão do Detran, tá? Isso não quer dizer, Ronaldo, que você fez muito bem de chamar um encaminhamento para que fosse levado àquela instituição o repúdio nosso, um pedido, né, de esclarecimento, um pedido de atendimento que possa cada vez mais desburocratizar a ação que está sendo praticada junto ao Detran. A gente precisa realmente discutir aquela política ali, porque eles não estão fazendo de forma coerente, entendeu? Mas eu não vou me estender aqui ao assunto, porque é um assunto que vai gerar várias discussões, vai gerar... teremos que aprofundar sobre a matéria para que a gente encaminhe, faça um encaminhamento de forma segura, né? E que a gente possa construir esse material dentro de uma comissão e que apresente, que aprove, e que depois a gente pode trazer esse material aprovado aqui para o Comude e a gente aprovar também um encaminhamento. Eu acho que o Comude é de Natal, o Comude é daqui da capital, faz parte da capital, o Detran está na capital e nós do Comude não podemos também ficar alheio aos interesses, né, que estão sendo discutidos, que estão disponibilizados lá no Detran. Então você conte com essa mesa, como o Ronaldo falou, estamos investidos sim da política. Eu concordo com você, Ivoneide, com essa angústia sua também, quando você disse que às vezes me parece que nós estamos perdidos. Mas eu acredito também, Ivoneide, que em razão dessa pandemia tem contribuído muito para que isso acontecesse. Porque uma coisa, por exemplo, a gente está fazendo uma reunião aqui telepresencial. Outra coisa é a gente fazer presencial, né? A gente discute, a gente às vezes até incendeia a discussão, deixa ela mais acalorosa, mas sempre é bom pelo bom sentido, sempre é bom, sempre é pelo bem da política da pessoa com deficiência. E pode ter certeza, minha amiga, você tem o apoio aqui do Conselho, você tem o apoio de todos nós. E com relação à central, vamos continuar. Eu tenho cobrado, não pense que eu não tenha cobrado, não, eu tenho cobrado sim. Essa discussão, como você acompanhou há muito tempo, quando eu cheguei no Conselho, essa discussão já existia. E quando a gente chegou, a gente sentou, a gente discutiu dentro do Conselho, fomos para a audiência junto ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, fomos a Paraíba fazer visita. Enfim, fizemos várias ações, discutimos várias vezes lá em audiência pública, lá na Câmara Municipal, em que você esteve presente também, Ronaldo, enfim. E graças a Deus a gente chegou a dar um passo, né? Que agora deu um passo lá na frente e deu 2 para trás. Mas tenha certeza, minha amiga, que a gente vai estar atento, vamos estar acompanhando. Essa informação ela é concreta. Kátia, eu acredito que ela já tenha tomado conhecimento, a instituição,
que o processo está na fase final, está na assessoria jurídica para finalização Eduardo, me desculpa. Eduardo, me desculpa ele interromper, mas essa questão de estar em licitação, de estar publicado, vai ser publicado não sei o quê, isso desde março. Em março eu escutei isso quando eu me afastei das reuniões, porque eu não estava vendo solução para isso. Ó, querer dizer que a licitação está pronta, o motivo. que vai ser publicado, não quer dizer que... Peraí, Cássio, por favor, que não vai funcionar, que não está funcionando. A questão é funcionalidade, não é esperar licitação, que não sei o quê. Não é, Cássio, que você não procura, você procura. Os SUSs estão cobrando. Cobram isso, Cássio, todos os dias a você, que eu sei disso, eu acompanho junto com você, no seu privado. Você já levou para a questão na Câmara, para a comissão da Câmara, mas acontece, sabe? Não tem essa mais de estar você esperando por licitação, não, que vai ser publicada a licitação, porque a licitação... Minha gente, não é brinquedo, não. Isso é uma questão de acessibilidade, isso é lei. E se tivéssemos, como o Ronaldo disse, num país sério, isso já estava funcionando. É verdade. Mas para as pessoas com deficiência é tudo muito difícil, é tudo muito devagar. E a gente tem que esperar para dizer que nós não somos agressivos, para dizer que as pessoas com deficiência, não, porque você não pode ser agressivo, você não pode cobrar, você tem a maneira de cobrar, não. É a nossa necessidade, seja qual for. É a nossa necessidade. E a nossa necessidade de hoje não é para amanhã. Ronaldo, só uma parte. Presidente, só uma parte, presidente. A Vossa Senhoria. Eu acho que a demanda já foi encaminhada. Eu acho que nós temos que ultimar a resolução, que eu acho que é o que realmente vai equacionar o problema. Acho que nessa mesa diretora não pode deixar, nem agora e nem quando a gente for entregar para outra presidência, que nós não sabemos quem que vai assumir, e também não é assunto para agora, mas quando nós sairmos, inclusive eu que não pretendo voltar mais para esse colegiado, tá? Não sei, o futuro a Deus pertence, mas eu não desejo voltar, a gente não pode colocar na sua biografia, presidente, que a gente vai entregar com a Central de Libras parada. Nós não podemos permitir que isso aconteça, porque não é por questão de ego, não é por nada, é porque isso fica muito ruim. Essa central foi inaugurada em novembro, funcionou, acho que foi até janeiro, no máximo, e depois a central foi interrompida. Quer dizer, não tem cabimento de se inaugurar uma central em novembro, quando nós estávamos, inclusive, na presidência interina, dia 5 de novembro de 2020, e realmente agora a central está parada. Então, eu acho que agora a questão é de resolução. Resolução. Nós temos aqui, não, me desculpem, mas representações do governo, de todas as secretarias que podem ser decisivas na resolução dos problemas. A sociedade civil não tem força, mas nós temos aqui representação da Secretaria de Governo, representação das Centas, que é onde a Secretaria está, o Conselho, a Central está alocada, pelo menos na questão da gestão, que para mim a Central de Libras é do Comude, que consta em ata, mais uma vez. E nós temos educação presente aqui, nós temos secretarias que realmente definem a política pública. E são secretarias que têm a transversalidade, por onde perpassam todas as políticas públicas. Então, se nós temos aqui 5 representações governamentais, 5 municipais e 5 estaduais, eu creio, presidente, que isso é uma questão de resolutividade. Que se juntem as representações governamentais e que nos deem força e que realmente nos ajudem, enquanto sociedade civil, que eu sei que Vossa Senhoria não resolveu, não foi porque não quis. Claro que não. Não resolveu porque está faltando força política para essa mesa diretora e não é culpa nossa. Nós temos as assessorias governamentais que podem serem decisivas. Desculpe, mas isso é fato, isso é uma questão sine qua non. Nós estamos precisando que esse conselho tenha bússola. E essa bússola precisa ser orientadora para que o navio não afunde.
Não cabe mais, nós já vamos chegar, nós estamos no dia 10 de junho, que essa central esteja parada e que eu fique aqui falando para o presidente, falando para a secretaria executiva, falando para a Fabíola, para os conselheiros, e a gente não tenha uma resolução. Eu acho que a gente precisa realmente toda a representação governamental empunhar essa bandeira e nos ajudar a resolver. É para isso que se tem a governabilidade no Conselho, 7 representações. Então, eu acho que isso aqui não é crítica, isso é fato. Está em lei que essas secretarias representam o poder público municipal e estadual, no caso da CORD e da SUESP. Então, é só esse reparo, tá, para que a gente precisa encaminhar e dar sequência à reunião, mas que, pergunto eu, se nós temos o governo aqui, o que está faltando para a gente resolver, presidente? Eu compreendo, Ronaldo, compreendo a dor de todos envolvidos, né? Ronaldo, eu tenho acompanhado durante esses meses, né? Acho que 2 meses, quando eu fiquei sabendo que a central estava encaminhado e a gente precisava trazer informações, né? É porque nossa primeira reunião foi foi em fevereiro. Perfeito. E eu estive acompanhando para saber dos encaminhamentos e, infelizmente, nós passamos por burocracias, passamos por boa vontade política, como você já foi bem dito aqui. E, infelizmente, muitas vezes a burocracia ela emperra as ações. Posso colaborar? Posso colaborar, Eduardo? Pode. Eu te passo já, Cátia, a palavra. Tá. Aí, só para finalizar, só para dar um andamentozinho. Então, assim, passou por vários setores, né? Infelizmente, tem que garantir orçamento, tem que garantir pareceres, aí depois tem que ter decisão, aí em seguida tem que abrir publicar, existem as publicações, além das publicações, existem prazos também que legal, que você tem que cumprir para poder garantir o acesso a todos, né, às instituições que queiram fazer parte. Existe também o estudo da elaboração de termos de referência para poder as coisas acontecerem, mesmo fazendo o certame com a ASNAT, precisa cumprir essas fases, como o Ronaldo bem sabe disso, eu sei que ele sabe. Então, assim, o doutor Perceval está aí também para dar uma palavra nesse sentido, se for necessário. Então, assim, quando eu procurei agora, da última vez que eu conversei com a Euriceia ontem, ela me disse que está finalizando já essa minuta. Então, assim, nós estamos aguardando, muito embora, Ronaldo, eu tenha já aqui um encaminhamento para fazer, encaminhar um ofício solicitando isso formalmente, porque a gente precisa saber realmente se... Eu acredito, posso até me queimar, queimar minhas mãos, mas eu acredito no que a Auricélia me falou. Mas, eu também acredito, presidente, é só para oficiar mesmo, eu também acredito. Então, mas é importante oficiar, vamos oficiar para saber em que situação, né? E qual é a previsão de assinatura de contratos. Mas vou passar a palavra aí para a Cátia, né? Eu tenho, assim como o Ronaldo, como todos aqui, trabalhado com muita... Assim, eu digo que é no frio e no calor. Quando é preciso bater, a gente vai bater. Quando é preciso aplaudir, a gente vai aplaudir. Quando for para comemorar, a gente vai comemorar. Mas os senhores e senhoras, alguns já tiveram a oportunidade de participar de reuniões. Eu que muitas vezes tive que enfrentar, Ivonete sabe disso, a própria secretária de governo anterior do Estado, da Secretaria da Mulher e da pessoa que lá trata da questão das pessoas com deficiência, que inclusive era uma promotora de justiça aposentada. E quando foi para bater, gente, nós batemos. Então, não vai ser diferente.
se for preciso, que eu acredito que não vá chegar a essa necessidade, mas se for necessário, Ivoneide, você sabe, você já teve a oportunidade de acompanhar, eu acho que Ronaldo conhece o meu perfil, e tudo tem a parte da democracia, né? Tudo tem o seu momento para que a gente possa discutir da melhor forma. Verdade. Mas tenho certeza, Ronaldo, que eu concordo com você, que essa mesa diretora, juntamente com os membros que aqui fazem parte, que não deixaremos com que nosso mandato, né, enquanto mesa diretora, que essas centrais de Libras elas não aconteçam, elas não sejam implementadas novamente. Então, eu vou deixar a palavra aqui para a Cátia, ela deve ter que possa acrescentar, e em seguida a gente passa a palavra para Davi para concluir os informes, para a gente continuar com a nossa pauta. Beleza. Então, Eduardo, queridos componentes, eu gostaria de dizer o seguinte. Primeiro, que a burocracia que eu fiquei sabendo maior, não sei se você já colocou, em função da pandemia, um determinado conselho de governança passou a se reunir uma vez ao mês para analisar processos de licitação que sejam acima de R$100 mil, ou que seja, que no caso seria esse caso, em função de que eles estão solicitando contratação via CLT de 8 intérpretes para funcionar em 2 centrais, que seria a Zona Norte e uma ali, ou aí mesmo no Comude, ou na central, aquela que tem lá na Cidade Alta, na frente da Praça João Maria ali, que é da prefeitura. Então, isso encareceu bastante o processo, né? E ele passou, mesmo sendo em 6 meses, ele chegou a um valor muito alto, né? Porque via CLT tem todas essas situações de direitos que encarece a contratação. Nós gostaríamos de fazer como autônomo, mas é uma exigência da Secretaria Municipal que seja via CLT. Para o tanto que a ASNAT teve que se adequar nesse sentido enquanto empresa, né? A instituição teve que fazer adequações com a Receita Federal enquanto empresa para poder fazer esse tipo de contratação, e nós fizemos isso no ano passado. Enfim, em janeiro desse ano, nós enviamos a documentação toda para a Centas, em virtude que o ano passado deixaram em dezembro esse dinheiro que foi designado para a central, era um restante, que eu acho que eu já coloquei para vocês, de verba que tinha sido para as lives do Covid, para as interpretações das lives do Covid. Sobrou um dinheiro e eles resolveram colocar nessa central, para ver se conseguiam fazer por horas ou coisa parecida. E fizeram a inauguração. Eu, na realidade, não queria, porque eu sabia que isso ia acontecer. Havia a possibilidade de, em dezembro, se fosse feito um aditivo, ela daria continuidade. Mas, não, vamos deixar terminar essa verba, vamos deixar terminar esse contrato, e aí aconteceu o que aconteceu. Enfim, mandei em janeiro. Quando chegou em março, eu não sei onde é que tinha ido parar a documentação, perderam, pediram de novo, mandei toda a documentação de novo. E aí se organizaram lá e ficaram aguardando a reunião desse conselho de governança para autorizar o prefeito a fazer essa licitação a acontecer. Que eu saiba, uma vez por mês, perdeu-se uma em função de pandemia, de outras soluções e outras coisas. E na última reunião foi apreciado o nosso processo, aprovado, retornou para a Centas agora só para a implementação e assinatura de contrato. Então, eu creio que isso, como vai ser em regime CLT, eles devam estar esperando assim, meio de mês ou início de mês para fazer, iniciar, né? E
como ontem eu já fui procurada, que eu já falei, pelo setor de contratos, eu creio que realmente não vai deixar de ser feito. Só temos que ter o cuidado. Eu não tenho essa minuta na mão. Eu gostaria que, pelo menos, em virtude não só da necessidade, mas também pelo contrato servir CLT, que fosse de 2 anos, porque eu não tenho condições de assinar a carteira de uma pessoa 6 meses, encerrar, daí recomeçar de novo por mais 6 meses. E a demanda da Central de Libras não é como escola, que tem férias, não. É para uma vida inteira, para todas as situações da vida de uma pessoa com deficiência. Então, não pode, tem que ser continuado. Eu estou aguardando, ansiosa para ver a minuta desse contrato, para ver como é que a gente vai fazer o regimento interno. Mas eu creio que, pelo menos, de 2 anos vai ser. Até para que não haja problemas junto à Receita Federal, carteira, né? É o que eu tenho que dizer. Kátia, foi tratado com relação a período com vocês? Não, ainda não, que isso tudo vai estar no contrato, mas ela deu uma ideia quando ela pediu a planilha, deu uma ideia de quando ela pediu a planilha de custos para a contratação, de que seria no mínimo 2 anos. Agora, não bateu, ainda não vi o contrato. Não. Então tá. Como você vai oficiar, presidente? Eu acho que essas informações, para que a gente não prolongue tanto a reunião, já que vai ser oficiada, aí o senhor solicita todas essas informações. Combinado, então. Então, Kátia, vamos fazer o seguinte. A gente vai aprovar aqui um encaminhamento de um ofício para Aracentas, pedindo em que situação está com relação à contratação dos intérpretes e que essa minuta ela seja encaminhada para o Conselho. Não sei se eles vão deferir esse segundo pedido, mas a gente vai tentar. Eu acho que seria viável no sentido de que, por exemplo, a ASNAT é uma instituição que não tem setor jurídico. E eu acho que eu preciso da apreciação de vocês até vou precisar desse apoio jurídico do Conselho em função de que eu não tenho na ASNAT. Eu acho que nesse sentido poderia ser. Ok, mas vocês também têm o direito, enquanto postulante legal, né, do contrato aí que está por vir, de requerer vocês vão ter acesso, com certeza, previamente dessa assinatura. E aí, se você tiver bem mais rápido do que a gente, aí você traz aqui, que a gente chama para uma reunião extraordinária e aí a gente vê alguns pontos, formamos uma comissão e traremos da comissão para uma extraordinária, tá certo? Tá certo, Eduardo. Obrigado. Então obrigado. A discussão, pode ter certeza, como reforçando aqui a vontade das partes, a vontade, sobretudo, deste Conselho, para que essas centrais elas voltem o mais rápido a atender as pessoas surdas. Por favor, Davi, com a palavra. Bem, bom dia a todos mais uma vez. Na verdade, eu gostaria só de um esclarecimento dos senhores, porque, assim, a SADEF, ela entregou a documentação pedindo o registro aqui, né, em outubro de 2018. E em novembro de 2018 foi feito a visita lá, só que na ficha de observação dos senhores, as conselheiras da época colocaram uma observação sobre o alvará da Covisa e do Corpo de Bombeiros que eles não tinham, tá certo? Então, ficou-se esperando isso aí. Eu ressalto que no nosso requerimento de inscrição não consta a exigência de Covisa e Corpo de Bombeiros, os senhores sabem disso. Mas aí esse processo ficou parado. Então, ontem, ligou um representante da SADEF, acho que o senhor Dário, se não me engano o nome dele, perguntando por que não foi efetivado o certificado, porque ele entregou a documentação. Só que consta no registro que foi feita essa observação de pendência de alvará de vigilância e corpo de bombeiros. Então, eu estou informando aos senhores que esse processo está parado, que a SADEF solicita o seu certificado, né?
e pergunto se os senhores vão fazer nova visita, mesmo em tempos de pandemia, se eu estou autorizado a fazer a emissão do certificado. Não precisam me responder agora, mas é um informe e eu estou passando para os senhores. Passo a palavra para o senhor Eduardo. Senhor presidente, eu até queria, senhor presidente, solicitar também, já que nós temos esse direito, por termos assento, que fosse emitido um certificado para nós, queria que Vossa Senhoria autorizasse aí, Davi. Isso já tem súmula vinculante sobre isso, que a entidade que tem assento é automático. Exato. Já está autorizado, Davi, a emitir o certificado das instituições que fazem parte deste conselho. Quanto à SADEF, tinha uma colocação específica que foi discutida, que aí você coloca em pauta, Davi, para a próxima reunião. Alguém contra o... Alguém queira acrescentar? Senhor presidente, eu acho que a gente tem que ter acesso, pelo menos, ou via telefone, conversar com o Davi ou com alguém para poder dar um parecer. Eu acho que é muito prematuro a gente dar um parecer de algo de 2018, 3 anos depois. A gente tem que ter conhecimento da documentação. Exato. Presidente. Pois não, Magna, bom dia. Bom dia a todos. Já Bom pedi dia. desculpa pelo atraso, mas nessa questão aí do certificado da SADEF, eu quero sugerir que não já existe a comissão de legislação, a gente não já criou comissões, então passa para a comissão responsável. A comissão responsável tem esse respaldo para decidir se carece de uma nova visita ou se já emite o certificado. Minha sugestão. Certo. Ok, combinado então. Tá acatado, Magna. A gente, Davi, se não tiver nenhuma objeção dos senhores conselheiros, o encaminhamento da instituição SADEF vai para a comissão de legislação, e aí, após a comissão emitir um parecer, se há necessidade de solicitar novos documentos. Eu sei que tinha um ponto, Davi, eu lembro que foi discutido um ponto que a SADEF estava cobrando a mensalidade, eu acho que foi colocado isso por, salvo engano, do doutor Perceval. Foi levantado esse questionamento e a gente, salvo engano, a gente ficou de fazer uma consulta ao Ministério Público e foi encaminhado, salvo engano, esse ofício ao Ministério Público solicitando se quanto à questão dessa cobrança, né? Dessa cobrança por parte dos associados da SADEF, com relação ao estatuto, né? Levando em consideração o estatuto. Mas, de toda forma, o processo vai ser distribuído, Davi, já vai ser distribuído para a comissão de legislação. Se eu estou com a chave, por que não abri? Tem uma... Estou em reunião. Espera que eu já chamo. Kátia... Tá um barulho muito grande, presidente. Kátia, desliga por gentileza. Obrigado. Então, assim, então a gente encaminha para a comissão de legislação e aí a gente vai esperar um parecer da comissão. Ok, assim, pessoal? Aprovado? Ok. Tudo bem, senhor Eduardo, mas assim, enquanto técnico, que nós somos técnicos do operacional, eu pergunto só ao senhor o seguinte, só para me lembrar, quem são os membros da comissão? Quando você diz o senhor desencaminhar, eu vou encaminhar para a casa dos senhores, um membro da comissão vai passar aqui para pegar a documentação, só para esclarecer isso, por favor, senhor Eduardo. Davi, eu acho que deve escanear a documentação e encaminhar para os conselheiros da comissão. E aí tem um coordenador, aí o coordenador vai e se mobiliza para o fechamento dessa discussão. E o parecer. Perfeito. Certo, então vou escanear. Só rapidinho, alguém lembra? Lembra não? Quem são os membros da comissão, por favor? Eu sou da legislação, sou também. Perceval. Magna. Ronaldo.
Perceval e Magna. São 4, e Eduardo. Eu acho que eu não estou nessa comissão. Ô, Davi, nós temos uma ata. Davi, Foram feitas atos normativos, não é legislação. A comissão, o nome é atos normativos. O senhor, Davi, nós temos atas do arquivamento dessa reunião. Então, essa reunião que foi realizada em 15 de abril, nós temos lá a composição das comissões. Eu acho que é melhor olhar com cuidado para não... Entendeu? Para a gente não cometer nenhum esquecimento. E assim... Foi publicado, Davi, essa ata já? Acho que não foi publicado no diário ainda, essas comissões. O presidente dessa comissão, se eu não me engano, é o doutor Perceval. É ele, sim. Doutor Perceval, Ronaldo, Magna e eu estou também nessa comissão. É você, Eduardo, mesmo. Obrigado. Vou verificar tudo e encaminhar. Davi, se eu não me engano, Clécia também está, Clécia. Eu acho bom consultar a ata, gente, porque senão a gente vai... Entendeu? É só que é questão de encaminhamento, Ronaldo. Davi, por gentileza, assim que você averiguar, dê publicidade nessa ata, ou nessa resolução, por gentileza, viu? Presidente, essas comissões deveriam ter sido publicadas no Diário Oficial. Me parece que não foram, nenhuma foi publicada. Não, uma já, da Comissão de Saúde já. Agora sim, a de saúde. Não, a de saúde. Estou falando dessas outras, presidente. Eu não lembro se essa foi publicada já, Davi. São mais 4, presidente. É a de atos normativos, é a de comunicação social, a de orçamento. Isso. Qual é a outra? Me ajuda alguém. Política pública. Pois é, eu não me lembro que essas comissões tenham sido publicadas em Diário Oficial. A coordenadora da Políticas Públicas é a senhora Kátia, de Atos Normativos, Perceval, Comunicação. Eu fiquei. E na de Orçamento, eu não me lembro agora, que foi Magna. Exato. Então a gente precisa, isso foi em abril, presidente, isso foi em abril, nós vamos completar 60 dias que a gente fez uma reunião, discutiu, publicou e tal, aqui para nós, né? Mas as comissões não foram publicadas. Não sei se faltou uma determinação de Vossa Senhoria para publicar, não sei o que faltou, mas 60 dias, presidente. Deixa eu colocar aqui, eu estou na de comunicação social e na de orçamento e finanças. Lá você é a coordenadora, permita chamar assim. Exato. Aí nós não aí políticas públicas e a outra foi de comissão de atos normativos. Foi isso? Atos normativos, comunicação social. Então, assim, a gente não configurou nenhuma pela palavra legislativo. Não. Porque atos normativos já está dizendo, gente. Já está incluso tudo, foi. Pronto. Então, não seria para a comissão de legislação, seria para atos normativos. Exato. Eu queria só que antes, Davi, veja se foi publicado. Se não foi, que dê publicidade, por gentileza, Davi. E só depois... Nessa de atos normativos estão Perceval, Ronaldo, Tereza e Kátia. Isso. Que são as pessoas responsáveis agora pela análise da documentação da SADEF. Senhor presidente, questão de resolutividade. Eu acho que se não foi publicado, pedir com a máxima urgência que seja publicado. Isso, a competência de Davi, eu não duvido, sei que ele vai fazer isso. Então, assim, só para otimizar. Tranquilo. Então, fica assim. Davi, por gentileza, você veja se não foi dado publicidade, você encaminha para o Diário Oficial. E só depois da publicação é que você distribui os documentos que vão ser escaneados, né, da SADEF para os conselheiros que fazem parte desta comissão, que é de atos normativos. Mas eu quero fazer uma observação, acho que eu estou saindo um pouco da pauta, mas eu quero fazer uma observação. As comissões, elas têm que ser paritárias, né? E
tem algumas, por exemplo, ou a gente deixa para discutir isso em outra pauta, presidente. Ô, Magna, Não, porque respeitosamente, Magna, isso é pauta vencida, porque foi totalmente resolvido no dia 15 de abril, e paritária ou não paritária, respeitosamente, mas a gente já é pauta vencida. A gente não, respeitosamente, peço até desculpa, a gente não pode estar voltando a discutir em abril, querida. Desculpa, mas... Senão a gente fica sem bússola. Esse conselho foi ter bússola orientadora. Não, Magna, a gente não tem como voltar a discutir essa. Inclusive foi até falado, né, naquele momento da paridade, mas que a gente respeitou a parte técnica de alguns, a vontade, os interesses de quem estavam naquele momento, e aí se fechou se fecharam as comissões, entendeu? Então, ela vai ser publicada, Davi, já foi aprovada, já foi discutida e foi aprovada. Então, com todo respeito, Magna, mas assim, a gente vamos ter que avançar. E, Davi, fica esse encaminhamento. Você veja se foi publicado ou não. Se não foi, você publica, por gentileza, e em seguida você faz a distribuição dos documentos escaneados da SADEF para os devidos conselheiros que compõem a comissão de atos normativos, ok? E vamos para a próxima pauta. Farei, obrigado. De nada, obrigado a você, Davi. Leitura do... vou solicitar aqui a Davi, por gentileza, que faça a leitura do texto final do decreto de criação... Da comenda. Da comenda, exatamente. Já foi também aprovado, senhor presidente. Isso apenas assim para tomar conhecimento. Já, Davi. É só para passar o texto final. Certo. Só porque já foi votado, para a gente não voltar a discutir a mesma coisa. Não, exatamente. Por isso que eu coloquei só leitura. Beleza, presidente. Beleza. Viu? Então, Perfeito. Por favor, Davi já está colocando é só para nesse que Só para otimizar. Pronto. Isso. Vou fazer a leitura agora, certo? Artigo 1º. Fica criada, por meio da iniciativa da composição deste Conselho do biênio 2020-2022, por ato da mesa diretora composta pelos conselheiros Eduardo Luciano Gomes Bezerra, presidente, Ronaldo Tavares da Silva, vice-presidente, e Magna Viviana Lopes Teixeira, secretária executiva, a medalha do mérito Joirã Medeiros, destinada a instituir prêmio simbólico às pessoas ou instituições que, pela sua obra ou atividade, tenham contribuído ou se destacado em ações dentro da temática da pessoa com deficiência. Artigo 2º. A destinação da medalha do mérito Joirã Medeiros é concedida anualmente, sempre no dia 21 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, por iniciativa do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Natal, e apoiada pela Prefeitura Municipal do Natal, em solenidade pública, cujo número de agraciados se dará da seguinte forma: uma medalha para pessoa ou instituição que se destacaram em âmbito internacional, indicada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Natal. Uma medalha para pessoa ou instituição que se destacaram em âmbito nacional, indicada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Natal. 3 medalhas para pessoas ou instituições que se destacaram em âmbito estadual ou municipal, designadas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Natal. 3 medalhas para pessoas ou instituições que destacaram em âmbito estadual e municipal, designadas pelo chefe do Executivo Municipal, sugeridas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Natal. Artigo 3º. A medalha concedida aos agraciados é acompanhada de diploma, assinado pelo chefe do Executivo Municipal e pelo presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Natal. Artigo 4º. A medalha que trata o presente decreto é de bronze, com o perfil de Joirã Medeiros em alto relevo e mérito Joirã Medeiros acima. No verso, Prefeitura Municipal do Natal, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Natal e a data 21 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Artigo 5º.
As despesas necessárias para esta comenda são de responsabilidade da Prefeitura Municipal do Natal, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, SENTAS. Pronto, senhor Eduardo, demais conselheiros, é isto. Bom, pessoal, como o Ronaldo já falou, a gente trouxe somente para fazer a leitura, né, daquilo que a gente já tinha sido discutido, prazos, dia, quem seria o homenageado, enfim. Então está aqui o texto da forma ampla como o Davi leu, e que agora vai ser encaminhado para o Executivo. Para vocês tomarem conhecimento. Algumas pessoas talvez não tivessem no dia, como Nessi, né? Mas a gente está aqui trazendo para que vocês tenham conhecimento dessa leitura, da comenda, do homenageado, e agora vai ser encaminhado para sanção, né? Para análise do prefeito, e em seguida para publicação. Vamos para o próximo ponto de pauta. Isso aqui é o encaminhamento encaminhamento e apontamentos para a elaboração do plano de ação. Eu tinha até falado sobre esse assunto na reunião anterior, né, que a gente ia tratar desse assunto, claro, dentro da comissão. Como a comissão ainda, não sei ainda se foi publicada, mas existe a Comissão de Política Pública, e aí eu gostaria que o coordenador ou coordenadora, não lembro agora quem ficou como coordenador de Política Pública. Sou eu. Pronto, Kátia. Sim. A partir da publicação, Davi vai passar para a gente, aí você já começa a trabalhar essa questão do plano de ação, daqui para a gente vai fazer até o término do nosso mandato. O plano de ação, certo? Exato. Já tenho algumas sugestões. Isso. Aí, aqui... Mas eu vou precisar me reunir com os demais membros, né? Porque eu falei para vocês que eu preciso de auxílio de técnicos. Exato. Mas já tenho algumas sugestões. É só ser publicado, Kátia. Exato, Kátia. Quando publicar, aí você chama para uma reunião, faz um grupo, como a gente fez da Comissão de Saúde. Ok. Dá para facilitar já, fazer alguns encaminhamentos mais rápidos e acertar um horário e fazer uma reunião, podendo ser virtual, e chama um dos técnicos, tá? Tem Rafael, tem Fabíola e tem Davi. Você pode estar vendo aí com eles e direcionando isso. Como a gente faz na reunião às vezes Davi, dependendo do horário, ele não vai poder, mas tem Rafael que pode. Aí Rafael não vai poder, tem Fabíola, enfim, você vai ter sempre... Sim, a gente, vamos criar uma dinâmica para o grupo, certo? Exato. Então, assim, se tiver algum colega que... Porque, na verdade, vocês vão fazer o esqueleto do plano de ação. Né? Exato. Sim. E aí considerando que em janeiro a gente não tem reunião, tá? Lembrando que em janeiro a gente não tem reunião. O final do nosso mandato Mas, senhor presidente, janeiro tem que ser excepcional, porque é o término, o nosso mandato já está no epílogo, entendeu? Não sei, aí depois o senhor pensa, está longe ainda. Por mim pode ser, Ronaldo. Eu acho que deveria ter, porque o seu mandato está perto de terminar, então, mas assim, fica a seu critério. Por mim, sem problemas. Então, a gente precisa só da aprovação Vocês fazem em janeiro também, façam em janeiro. De repente, a gente consiga, a gente coloca na próxima reunião esse ponto de pauta, para a gente ver se faz, porque tem muita gente que viaja em janeiro. Por mim, independente de sair de casa, a gente tem a pandemia aí, eu acho que não tem ainda, infelizmente. Eu acho que dá, presidente. Eu acho que vai dar. Eu estou citando janeiro, Eduardo, porque tem que ser apresentado em janeiro, digamos, que seja publicado no Diário Oficial. Não, é a reunião para ter em janeiro. Reunião ordinária em janeiro. Entendeu? Certo. Mas a gente faça janeiro também. Pronto, faça todos os meses. Ô, Cátia, tem plano de ação aí, como esboço, já tem plano aí no Comude, só depois de pegar com o Davi, isso é ponto fácil, sem problema.
Pronto, o Davi encaminha para você. O técnico vai vai acompanhar, não vai ter maiores problemas. E a gente faz o fechamento. Quando tiverem pronto, aí vocês falam para a gente, olha, Eduardo, já pode colocar no ponto de pauta. A gente coloca em ponto de pauta e aí a gente aprova, faz as emendas, exclusões e aprovamos em seguida. Combinado assim? Perfeito. Só por etapas, aguardar a publicação. Exato. Vamos aguardar a publicação. Aguardamos a publicação no Diário Oficial, então. Isso, aí Davi vai colocar Fabíola para a gente o rápido possível. Alguém mais? Certo. Bom, pessoal, a pauta, os pontos de pauta já foram concluídos. Vocês têm alguma coisa a acrescentar? Algumas considerações? Presidente, conselheiros? Presidente, eu só quero dizer que foi uma satisfação participar com os amigos, assim me permitam chamá-los. Dizer que sempre dando a nossa contribuição, também está aqui ao lado dos técnicos, todos aqueles que contribuem para o bom funcionamento desse colegiado. Dizer que realmente é isso aí, não é fácil, mas nós somos igual o caixeiro viajante, nunca paramos a luta. Exatamente. Alguém mais queira falar? Nessi? Tá mudo, Nessi. Nessi, seu microfone está desligado. Ainda não voltou. Ainda não. Estão me ouvindo? Enquanto volta ali o microfone, pode falar, Magna. Nessa pauta do encaminhamento e elaboração do plano de ação, o único encaminhamento vai ser só esse, de pegar um plano que já esteja pronto e publicar, é isso? Não. Só como subsídio. Vai servir de... Nós vamos pegar para analisar e emendar e fazer todas as adequações novas para depois discutir, para depois publicar o plano. Depois que depois esse plano for discutido e todo planejado por vocês, da comissão, vocês vão trazer para o colegiado. E aí no colegiado vocês vão fazer a leitura e cada ponto a gente vai aprovando ou adequando, de acordo com outras propostas e outras possibilidades. Então, vocês vão trazer realmente o esqueleto já praticamente pronto para a gente aprovar, entende? Entendi, é exatamente isso, explicando para a Magda, né? Isso. Oi? Você entendeu, Magna? Entendi. Então, é o único encaminhamento dessa pauta, é só... Isso. Da política pública, hoje só temos essa. Aí temos outra pauta que vai ser o do análise dos atos normativos, né? Que também seria importante dar uma olhada na questão da justificativa por parte dessa comissão. A justificativa, é importante fazer uma pequena justificativa. Eu acredito que até Davi tenha feito, mas é bom passar pela comissão só para ratificar e se tiver acrescentar algum ponto, para poder justificar a questão do decreto, entendeu? Coisa simples, o que a gente já conversou aqui sobre Joairã. Por que o nome de Joairã foi aprovado? A gente sabe que ele foi o primeiro presidente do Conselho, do Comude, entendeu? E tem outros pontos também. Então, assim, só para assegurar direitinho o certame, né? E que possa publicar o mais rápido possível. E eu gostaria, Magna, mais uma vez, de contar com a sua colaboração nesse sentido de acompanhar assim que chegar aí na prefeitura, tá? Obrigado.
Mais alguém queira fazer alguma consideração? Então, espera um pouquinho, pelo que eu entendi, o texto será encaminhado agora para a prefeitura, é isso? Para o prefeito, é isso? Isso. Vai ser um ofício para o prefeito solicitando para que ele sancione o decreto. Certo. Alguém mais? A gente poderia também, poderíamos contar aqui mais uma vez com essa singela força de Camomila também, que ela sempre tem nos ajudado. Às vezes eu não preciso nem falar aqui publicamente, mas no privado eu sempre peço ajuda para ela, para poder acompanhar Camomila. Embora a gente vai fazer um encaminhamento de um ofício solicitando a real situação desse processo, da contratação dos intérpretes de Libras para as centrais de Libras. Mas, se você puder, não, já estou pedindo assim para que você nos ajude também a acompanhar esse processo, viu? Obrigado, Camomila. Alguém mais? Alguma consideração? Doutor Perceval, quer falar alguma coisa? Bom dia a todos, né? Todas, só parabenizar. Tá bem baixinho, doutor Perceval. Oi, melhorou? Melhorou agora? Melhorou ainda. Melhorou pouco, mas melhorou. Vamos lá. Só parabenizar pela reunião. Agora sim. A condução dos trabalhos aí pela presidência e as colaborações de todos, né? Eu também tô no interior, tô ao mesmo tempo aqui, Eduardo, numa atividade aqui jurídica aqui do escritório, né? E acompanhando a reunião, tá? Por isso que eu não estou entrando tanto aí, participando mais ativamente, porque eu estou aqui exatamente no interior do estado, acompanhando aqui um dos casos aqui do escritório. Mas, assim, parabéns a todos aí pela participação, ok? Obrigado, doutor Perceval. Bom, pessoal, não tendo mais considerações a fazer, eu declaro encerrada a nossa reunião de hoje e vou passar a palavra para Davi para ele fazer a conclusão. Certo, obrigado, senhor Eduardo, obrigado a todos. São 10 horas e 53 minutos, a reunião está sendo encerrada. Então, gente, um abraço, fiquem com Deus. E qualquer coisa, eu estou aqui no 24 horas. Um abraço a todos também. Que Deus nos proteja. Amém. Tchau, Ronaldo. Até mais. Vocês.